Questão 30, item 04. A equação 3x² mais 2y² menos 12x mais 8y mais 19 igual a zero representa uma elipse com centro em 2 e menos 2 e com eixo maior paralelo ao eixo das abscissas. Então vamos lá. Existe uma parte da matemática, um tópico de matemática que se chama cônicas. E dentro de cônicas existem algumas figuras que a gente estuda em matemática. Uma dessas figuras é a elipse. E como é que é a elipse? Imagina que eu vou ter dois pontos. E eu vou pegar uma corda. Essa corda eu vou fixar uma ponta em F1 e outra ponta em F2. E eu vou esticar essa corda ao máximo. Certo? Esse máximo que eu vou conseguir esticar, ele vai me dar um ponto. E um ponto, como a gente já sabe, coordenadas x e y. Só que a corda é mole e eu consigo esticar essa corda em vários pontos. Essa sucessão de pontos vai ser a minha elipse. Comparando com uma circunferência, que vai ter um centro, a distância de todos os pontos que compõem a circunferência vai ser a mesma do centro. Já na elipse, a distância de todos os pontos que compõem a minha elipse vão ser a mesma distância somada de F1 ao ponto com F2 ao ponto. Então, se eu somar as duas distâncias de F1 ao ponto e F2 ao ponto, vai ser a mesma em cada ponto da elipse. E faz sentido, né? Porque se é uma corda que eu prendi no ponto 1, F1 e F2 e estou girando ela, a corda sempre vai ter o mesmo tamanho. Certo? Então, essa figura é a elipse. A elipse lembra a circunferência, só que a circunferência tem um único centro. A elipse não, tem dois, entre aspas, centros. Na verdade, a gente chama de focos. O foco 1 e o foco 2. E para aumentar a nossa diversão, a gente vai pegar essa elipse e a gente vai colocar ela no plano cartesiano. Aí eu trago mais alguns elementos. Quais são? Eu vou ter uma origem, eu vou ter o centro da minha elipse, e esse centro vai ter coordenadas. Eu vou ter o x do centro e o y do centro. No lado maior, eu vou ter o eixo maior. Esse eixo vai ligar o ponto A1 ao ponto A2. E no outro sentido, eu vou ter o eixo menor, que vai ligar o ponto B1 ao ponto B2. E outra distância que é importante também é essa em roxo, que é a distância entre os focos, a distância focal, a distância entre F1 e F2. Então, relembrando, elementos da elipse, eu vou ter F1 e F2, que são os focos. Eu vou ter o O, que é a origem, que é o centro da elipse. Eu vou ter A1, A2, a medida do eixo maior, que vai ser 2A. Por quê? Porque 2A significa de uma ponta até a outra. Se eu estiver trabalhando com a distância da origem até uma ponta, eu vou chamar de semi-eixo, que vai ser só o A. Vai ser a metade do ângulo do lado da distância, né, do eixo maior. A mesma coisa para o B. A distância de B1 a B2 vai ser a medida do eixo menor, que é o eixo inteiro. Mas se eu estiver falando da metade do eixo, de semi-eixo, então eu não vou falar de 2B, eu vou falar apenas de B. E eu tenho também a distância focal, que é a distância de F1 até F2. Então, se eu estiver falando da distância focal, é a distância entre os focos, F1 e F2. Mas se eu quiser a distância da origem até um dos focos, aí eu vou falar apenas C. Por que C é importante? Porque quando eu tenho a razão, a divisão de C por A, eu vou ter um atributo, uma qualidade, que vai ser, uma característica que vai ser a excentricidade da elipse. E a excentricidade diz o quê? O que significa? Essa divisão ela vai dar um número entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, a minha elipse vai ser mais arredondada, ela vai lembrar uma circunferência. E quanto mais próximo de 1, a elipse vai ser mais achatada, certo? Então, próximo de 0 ela é redonda, próximo de 1 ela é achatada. É a excentricidade da elipse. E a elipse a gente representa por uma equação. Essa equação vai ser a seguinte. Essa vai ser a equação reduzida da elipse. Então, quais são os elementos que eu consigo destacar aqui nessa equação? O x0, que é o x do centro, o x do centro da elipse. O y do zero, que é o y do centro. Eu tenho A, que está no denominador. O A vai ser o semi-eixo maior. E o B, que vai ser o semi-eixo menor.
Mas tem uma pegadinha quando se trata de elipse. Vamos ver. Essa elipse, ela está deitada. Quando ela está deitada, o eixo maior, que é o que está em verde, ele é paralelo ao eixo do x, das abscissas. Então, eu vou botar o A no denominador do x. E o B, que é o menor, como ele está paralelo ao y, eu vou botar no denominador do y. Agora, se a elipse não tivesse deitada, se ela tivesse em pé, eu teria que trocar. Como o eixo maior, que é o que está verde, na elipse que está em pé, ele é paralelo ao eixo das ordenadas, o eixo do y, eu vou colocar o A, que é o semi-eixo maior, no denominador do y. E o B, que é o eixo menor, como está paralelo ao eixo do x, então eu vou colocar o B, que é o semi-eixo menor, no denominador embaixo do x. Então, a fórmula é praticamente a mesma, o que vai mudar a diferença do A e B, que vai me dizer se a elipse está em pé ou se ela está deitada. Feito a revisão, vamos para a questão. A questão me deu a equação desenvolvida da elipse. 3x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 12x mais 8y mais 19 igual a zero. É a equação geral. Eu não consigo extrair nenhum elemento dessa equação. Então, eu vou ter que arrumar ela. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, 19, que é o termo independente, passa para o outro lado da igualdade, vai ficar menos 19. Agora eu vou agrupar as variáveis. O que tem x eu passo para um lado, o que tem y eu passo para o outro. Outra coisa importante, terceiro passo, a gente vai pegar e fatorar o elemento que é comum. Então, no parênteses do x, eu vou fatorar o 3. E no parênteses do y, eu vou fatorar o 2. Agora, o que a gente observa? Lá na forma geral, na forma reduzida da elipse, eu tenho um binômio ao quadrado. Eu vou ter x menos x0 ao quadrado. E y menos y0 ao quadrado. Então, eu tenho que reescrever na forma de um binômio ao quadrado. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que pegar essa expressão que está entre parênteses e vou ter que dar um jeito, matematicamente, algebricamente, de converter isso num binômio ao quadrado. Como é que eu faço isso? Tem um produto notável que se chama o quadrado da diferença, que é A menos B. Eu tenho o primeiro elemento, que é o A, o segundo elemento, que é o B. E quando eu desenvolvo esse produto, eu vou ter três termos. Eu vou ter o A ao quadrado, o segundo termo, que é 2AB, e o terceiro termo, que é B ao quadrado. Então, o que está entre parênteses, representa o quê? O primeiro e o segundo termo desse produto notável. Agora, o que eu vou ter que ver? Eu vou ter que descobrir o que é o B, para poder fazer o B ao quadrado, para reescrever esse produto notável na forma do binômio A menos B ao quadrado. Então, a gente vai fazer isso com calma, certo? Vamos lá. Objetivo? Reescrever isso para parecer a essa forma de x menos x0 ao quadrado. O que eu tenho de x? Eu tenho x ao quadrado menos 4x mais alguma coisa. Então, o primeiro termo do meu produto notável vai ser o primeiro elemento ao quadrado. Se o primeiro elemento ao quadrado é x ao quadrado, então o primeiro elemento é x. Então, eu já sei que o primeiro elemento do meu binômio vai ser x. O segundo termo, que está ali desenvolvido, vai ser duas vezes o primeiro elemento vezes o segundo. Se o primeiro elemento é x, vai ficar 2 vezes x vezes alguma coisa, tem que dar 4x. O que é essa coisa? Essa alguma coisa vai ser 2, porque 2 vezes x vezes 2 vai dar 4x. Então, se o meu segundo elemento é 2, então significa que o meu terceiro termo vai ser o segundo elemento ao quadrado, vai ser 4. Só que, se eu estou somando 4, para não causar um desequilíbrio, eu tenho que somar e, ao mesmo tempo, subtrair, certo? Então, eu vou pegar e vou acrescentar o 4 para poder formar o meu binômio ao quadrado, mas eu vou ter que, fora desse binômio, subtrair o menos 4. E agora sim eu consigo reescrever na forma de binômio ao quadrado. Então, eu vou ter que x ao quadrado menos 4x mais 4, eu substituo por x menos 2 ao quadrado e com um complemento, né? Menos 4. E para ser mais preciso,
para a gente saber exatamente o que está fazendo, eu vou botar o x0 em evidência. Então, eu vou reescrever como x menos, entre parênteses, 2 ao quadrado menos 4. Porque eu tenho que saber que x0, ou seja, o x0 ali, do origem da minha elipse, vai ser o meu 2. Certo? Então, vamos fazer a mesma coisa agora com y. Eu preciso chegar em y menos y0 ao quadrado. E o que ele me deu lá entre parênteses? Y ao quadrado mais 4y mais alguma coisa que eu tenho que descobrir. Então, vamos lá. Binômio. Tá? Meu primeiro elemento vai ficar o primeiro ao quadrado. Então, se o meu primeiro termo é y ao quadrado, significa que meu primeiro elemento vai ser y. O meu segundo termo vai ser sempre o quê? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se o meu primeiro termo é y, vai ficar 2 vezes y vezes alguma coisa, que vai ter que dar 4y. Então, alguma coisa vai ser 2. Porque 2 vezes 2 dá 4, vezes y, 4y. E se o meu segundo y, aliás, se o meu segundo elemento, que é o b, é igual a 2, significa que o meu terceiro termo vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então, o que eu preciso fazer para fazer o meu produto notável, para fazer o meu binômio ao quadrado? Eu preciso de y ao quadrado mais 4y mais 4. Só que se eu estou somando 4, a gente já sabe que para não causar desequilíbrio, eu tenho que subtrair 4. E agora eu posso reescrever esse meu produto notável na forma de binômio ao quadrado. Só que tem um problema, que quando eu pego y ao quadrado mais 4y mais 4, eu vou ter um quadrado da soma de y mais 2. E o meu objetivo, o que é? É um quadrado da diferença, y menos y0. Então, eu vou botar o 2 em evidência e ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar y menos menos 2. Quando eu pego e ponho destaque nesse menos 2, significa o quê? Que o meu y0, que é o meu y da origem da elipse, vai ser menos 2, vai ser um valor negativo. E agora sim. Agora, tanto x quanto y eu consigo reescrever na forma de binômio ao quadrado. Então, vamos voltar para a nossa equação. Vamos continuar desenvolvendo. Então, eu cheguei aqui, botei entre colchetes agora. Eu só substituí x ao quadrado menos 4x, eu substituir por x menos 2 ao quadrado menos 4. E y ao quadrado mais 4y, eu substituir pelo equivalente, que é y menos menos 2, tudo isso ao quadrado, menos 4. Continuando no próximo slide. Agora, o 3 que está fora do colchetes, eu vou aplicar a propriedade distributiva, eu vou fazer o chuveirinho. A mesma coisa com 2, eu vou fazer o chuveirinho dentro do colchetes. Então, o que eu vou ter? O 3, quando multiplica o 4, vai dar menos 12. E o 2, quando multiplica o menos 4, vai dar menos 8. Então, menos 12 com menos 8, eu vou passar para o outro lado da igualdade, porque eles também vão ficar termos independentes, termos sozinhos. Então, passo para o outro lado e eu vou ter menos 19 mais 12 mais 8. Soma os 3, vai dar 1, igual a 1. Esse termo, o 3 e o 2, esses valores que estão multiplicando os binômios, tem uma propriedade que é divisão de fração, que é a primeira vezes o inverso da segunda. Eu vou usar aquela propriedade aqui para pegar esse 3 e esse 2 e jogar para o denominador. Então, 3 que multiplica x menos 2 ao quadrado, eu posso reescrever como x menos 2 ao quadrado dividido por 1/3. E 2 que multiplica y menos menos 2 ao quadrado, eu posso reescrever como y menos menos 2 ao quadrado dividido por 1/2. Opa! O que eu vejo aqui? Eu desenvolvi, eu manipulei aquela equação geral para chegar na forma reduzida da elipse. E agora é fácil. Agora eu já sei que o meu x0 é 2, que está em verde, e o meu y0 está em menos 2, que está em vermelho, que são os centros da minha elipse. Centro igual a x igual a 2 e y é igual a menos 2. Então, olhando o comando da questão, uma elipse com centro em 2 e menos 2. O centro da elipse é 2 e menos 2? Então, essa parte da questão está correta. O centro é 2 e menos 2. Agora, a gente vai olhar o eixo maior, se é paralelo ou não ao eixo das abscissas.
que a gente sabe? O a e o b, eles vão ficar ao quadrado, elevados ao quadrado nos denominadores. Então, eu vou pressupor, vamos assumir 1/3 como a. Tá? Então, a ao quadrado vai ser igual a 1/3. Vou pegar o quadrado, vou passar na forma de raiz. Então, vai ser igual a raiz de 1/3. Raiz de 1 é 1, raiz de 3 é raiz de 3. Racionaliza, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, eu vou ter que a igual a raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. 1,7 dividido por 3 é aproximadamente 0,57. E vamos fazer a mesma coisa com b. B ao quadrado, eu estou assumindo, né? Eu estou testando para ver se b ao quadrado é igual a 1/2. Então, b é igual a raiz de 1/2. Raiz de 1 é 1, raiz de 2 é raiz de 2. Racionaliza em cima e embaixo, multiplica por raiz de 2, eu vou ter que b é igual a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 1,4 dividido por 2 dá aproximadamente 0,7. Então, o que eu vejo aqui? Qual que é o meu eixo maior? O meu eixo maior vai ser o 0,57 ou 0,70? É o 0,70. Mas a letra B não representa o eixo maior, a letra B representa o eixo menor. Então, eu assumi, eu testei, mas eu estava errado. Eu troquei. Na verdade, o meu B vale 0,57, ou seja, o meu B é 1/3. O meu B ao quadrado é igual a 1/3 e o meu A vale 0,7. O meu A ao quadrado vai valer 1/2, certo? Então, o que a gente sabe? Que, na verdade, o eixo maior, que é o A, ele está embaixo do Y. Portanto, quando ele diz no enunciado, com o eixo maior paralelo ao eixo das abscissas, não, está errado, porque se o 0,70, né, que é o semi-eixo maior, é o que está no 1/2, que está no denominador do y, então significa que o eixo maior é paralelo ao eixo das ordenadas e, portanto, a minha elipse ela não está deitada, a minha elipse está em pé, a minha elipse está assim, certo? Então, voltando para a questão, a equação representa uma elipse com centro em 2 e menos 2, correto, e com o eixo maior paralelo ao eixo das abscissas. Não, está errado, o eixo maior está paralelo ao eixo das ordenadas. Por quê? Porque a minha elipse está em pé. Então, item 4 da questão 30 está errado. Então, o que a gente vai fazer agora? Aqui está o centro da elipse, 2 menos 2. Se o meu eixo maior está paralelo ao y, então significa que é isso aqui, que é o que a gente descobriu agora. O meu 1/2 está na direita, no denominador do y, que é a elipse que está em verde. Agora, eu poderia ter outra situação. Aí aqui é só para ilustrar para vocês, quando ela está paralela ao eixo das abscissas. Então, eu vou ter o eixo maior paralelo ao eixo do x. Nesse caso, a minha elipse ela vai ficar na horizontal. Então, o que eu fiz? Olhando ali, a elipse vertical, embaixo no denominador do x eu tenho 1/3 e no denominador do y eu tenho 1/2. E eu troquei os denominadores. Quando na elipse que está na horizontal, o 1/2 está embaixo do x e o 1/3 está embaixo do y. Olha como é que fica o gráfico. O gráfico em verde, linha contínua, é o gráfico dessa equação que ele deu no enunciado, né? Nessa equação geral da elipse. E o gráfico em vermelho tracejado seria o equivalente se o eixo maior fosse paralelo ao eixo das abscissas. Então, estou trazendo essas duas ilustrações para a gente ter visualmente o que? A equação que ele deu, a elipse que ele deu com a equação, que é essa que está em verde, e a em vermelho, que seria caso o eixo maior fosse paralelo ao eixo das abscissas. Como seria? Para a gente saber a diferença de uma elipse que está em pé e de uma elipse que está deitada. O formato é o mesmo, só muda mesmo que ela está rotacionada, certo? Então, encerramos aqui o item 4 da questão 30. Item falso.